Deus tem me incomodado sobre um assunto importante que com certeza vai afetar a sua vida, sua família, o seu trabalho, mas eu quero trazer um olhar espiritual para aquilo que eu vou falar aqui hoje, não é? Mais um ponto de atenção. Essa imagem é do ano de 2015, mais ou menos. Eu tinha esse carro preto aqui, era um Corolla na época, preto, e eu estava indo para a igreja nesse momento aí. Né? Eu não sei se é porque tem um símbolo do Botafogo ali. Hoje de manhã eu nem tinha visto, também tem um adesivo do São Jorge ali, não tem nada a ver com isso. Eu bati no carro. E quando eu bati no carro, eu falei, pô, caramba, o cara freou na minha frente. Do nada o cara parou o carro. Essa é a desculpa que quem bate atrás geralmente dá. Né? Que a pessoa freou o carro bruscamente e você não teve nem o que fazer. O carro bateu simplesmente. Né? Essa é a desculpa que eu dei. Mas o fato é que, em geral, quem bate atrás de alguém sempre está errado. Não é? Você tem que ter a distância de segurança que você não teve. O carro teve um problema e eu acabei batendo no carro, um prejuízo monumental, tanto para o carro da frente quanto para o meu. Terrível essa história, não é? Eu bati o carro 2 vezes já, essa sem dúvida foi a pior delas. Abri o airbag, quem estava comigo do lado era um jovem da igreja, machucou o braço, porque o airbag arde quando passa, não é? Foi terrível o negócio. Mas quem aqui consegue adivinhar qual foi o problema que me levou a causar esse acidente? Alguém aqui consegue adivinhar? O celular? Mais alguém tem alguma ideia? Oi? Pressa. Mas o que? Conversar. Distração. Então, oi? A Vanessa, né? Não, só o senhor que errou. Também não lembro, talvez tenha sido. Não, mas todos acertaram quando disseram que eu estava com pressa. Não é? Porque quem não está com pressa hoje? Você conhece alguém que não está com pressa? As pessoas vivem com pressa, não é? A gente faz tudo com pressa, a gente dorme com pressa, acorda com pressa, come com pressa, tudo com pressa. Eu estava mexendo no celular, eu estava conversando com o rapaz do meu lado e, em geral, eu estava distraído. Né? Então, o que Deus me lembrou desse fato, e a palavra que eu queria tratar com você hoje é a palavra distração. Oi? Ah, não, isso é o de menos, isso aí foi o de menos. Mas o fato é que todas essas coisas me levaram a estar distraído em um momento que eu não podia estar distraído. Eu estava mexendo no celular, mandando mensagem, me lembro, falando, conversando com o Felipe, né, e quando eu olhei para o lado para falar com ele, mostrar alguma coisa da conferência, o carro parou, eu não consegui desviar tudo, você vê que eu bati com a direita do meu carro, porque eu estava atrás certinho, mas eu consegui tirar um pouco ainda, né, e aí deu o que deu. Como nunca antes na história, a nossa geração está marcada pela palavra distração. As pessoas estão cada vez mais distraídas. Né? Distraídas com todo tipo de coisa que você possa imaginar. Eu lembro que quando eu namorava com a Vanessa, e me falaram, pastor, na época como é que era? Você fazia uma chamada de vídeo? A minha filha perguntou, você falava com a mamãe quando namorava com ela? Eu falei, não, filha, eu falava com a sua mãe só quando eu encontrava com ela no final de semana na igreja. Porque não tinha celular. Não tinha chamada de vídeo. Eu estou falando de 22 anos atrás. Não tinha isso. Não é? Meu pai, quando comprou aquele celular tijolão, lembra o tijolão da Nokia, que ele brincava no cobrinha, jogo de cobrinha, não era assim? Uma vez, isso ficou marcado, que eu apanhei pra caramba naquele dia. Não é? Eu fiquei com a Vanessa no telefone até de madrugada. Oi, amor, pô, que saudade, eu te amo, eu também te amo. Poxa, desliga você. Não, aí você. Ai, amor, poxa, cara, que a gente tá. Então lá e tá, aí vai. 3 horas da manhã. Meu Deus, desligou o telefone. Só que eu não sei se ela ou eu, a ligação era do fixo para o celular. Alguém aqui dessa época lembra o que significa isso, né? Facada no rim. Uma conta de telefone aquele e-mail veio assim um absurdo. E só. Mas lembrei, 2230-6041. Era o telefone que eu ligava para falar com a Vanessa. Vários 2230-6041 para ligar para ele e falar. Cara, conta monumental, cara, eu levei ele uma sova. Não é? Então, naquela época era isso que a gente fazia para falar com quem a gente amava. Não tinha telefone. Hoje as pessoas estão... E a prova está aí, as estatísticas mostram isso. Não é? No trabalho, na vida, no casamento, no trânsito...
As pessoas estão... A vida tem sido prejudicada porque as pessoas vivem uma vida completamente distraída. Eu quero aplicar essa distração que Deus tem ministrado ao meu coração, uma extensão da palavra que eu preguei um domingo retrasado sobre visão de longo prazo. É que a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, ela tem seguido no mesmo caminho, na mesma dinâmica da vida que a gente está vivendo aí fora. As pessoas estão vivendo uma vida com Deus distraídas. E a gente tem entregado para Deus, nós temos entregado para o Senhor, talvez o mínimo, talvez o resto daquilo que a gente tem. Então, para muita gente hoje, vir ao culto domingo já é uma coisa maravilhosa. Meu Deus, eu vim no culto. Eu tenho um pecado aqui, mas eu estou indo no culto na igreja. Como se vir ao culto fosse o máximo da vida cristã, fosse aquilo que Deus pede de você, quando na verdade você está distraído com tanta coisa. Tem tantas atribuições, tantas tarefas, não é? Tanto trabalho, é tanta coisa que está concorrendo com Deus no seu coração, que a gente limitou Deus a apenas um culto. A gente limitou Deus à oração antes de dormir. Senhor, me abençoa aqui, um dia abençoado. A oração antes de comer, no almoço, quando tem. Então a gente colocou Deus, a vida cristã, o nosso desenvolvimento com Deus está limitado a isso. Porque são tantas coisas, né? A gente está tão sem tempo, tão corrido, com tanta pressa, que a gente não está conseguindo entregar para Deus aquilo que Ele realmente nos pede. Vamos a um texto bíblico para a gente entender melhor isso aqui. Está lá em Lucas 14:16. Quero falar sobre prioridade. O tema da minha palavra é prioridade. O que é importante de fato para Deus? Lucas 14 diz assim: Ele, porém, respondeu. Essa é uma parábola que Jesus contou. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se, ou a dar desculpas. E disse o primeiro: Eu comprei um campo, eu preciso ir vê-lo. Comprei um terreno, né? Preciso ir ver o meu terreno. Eu rogo-te que você me tenha por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi, e eu vou experimentá-las. Eu comprei carros novos. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me, e por isso eu não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, aleijados e cegos. Depois disse: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor: Sai pelo caminho e atalho, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões o acompanhavam. E voltando lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, não aborrece a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Esse é um texto bíblico que Jesus ensinou, falando sobre isso. O que Deus espera de nós? Eu queria compartilhar um pouco com você sobre isso. O que Deus espera de mim? O que Deus já quer de mim? Jesus ensina aqui. O desejo do Senhor é que você participe da ceia com Ele. Eu quero fazer uma pergunta para você pensar: aonde você deseja estar daqui a 1000 anos? Você já pensou nisso? Você pensa no amanhã, no hoje, ano que vem? Aonde você deseja estar daqui a 1 milênio? Daqui a 1000 anos? Aonde você imagina que você vai estar nesse tempo? Parece uma pergunta estranha, mas é uma pergunta verdadeira, não é? Porque se nós não temos uma alma, nós somos uma alma, nós somos espírito, não é? Então temos uma eternidade com Cristo. Deus nos promete isso na sua palavra. Existe uma promessa do Senhor: Olha, eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou preparar uma ceia, e eu quero que vocês estejam comigo lá. O Senhor virá, cantamos isso aqui hoje, Ele virá para buscar uma igreja santa, um povo que o ama. Mas isso não vai acontecer lá, vai acontecer agora. Ele fala: olha, eu vou preparar a ceia. E essa parábola mostra a realidade do que é a vida. E aí, um a um, as pessoas foram dando desculpa: eu comprei um campo, não posso ir agora. Jesus, olha, eu me casei. Então são muitas as desculpas, são muitas as coisas que nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida. Ele fala: olha, aquele que não aborreceu o seu pai, a sua mãe, o seu irmão e a si mesmo, por amor a mim, não pode herdar o reino de Deus.
Aquele que me segue precisa carregar a sua cruz. O que é aborrecer o pai e a mãe? Não é brigar com o pai e a mãe. Mas a questão é que quando a gente entende o reino, quando a gente prioriza Deus, vai incomodar as pessoas que estão perto da gente. A vida cristã, amar a Deus acima de todas as coisas, incomoda as pessoas ao nosso redor. Amar a palavra, priorizar a Deus, priorizar o reino, priorizar a oração, vai incomodar as pessoas ao teu redor. Vai incomodar os teus amigos, a sua vida vai mudar. Você vai incomodar a sociedade, porque você decidiu servir a Deus. Então, se a minha vida já não incomoda mais quem está perto de mim, se eu não causo, não é nem questão de incomodar para o mal, mas se eu não estou sendo uma referência para alguém que está perto de mim, cara, eu não preciso ler mais a Bíblia, olha só o que meu pai está fazendo, eu preciso estar mais perto de Deus, olha o meu filho como é que está servindo a Deus. Se a minha vida não está sendo transformada, porque eu priorizei Deus, tem alguma coisa errada na minha vida. Eu estou sendo só mais uma pessoa enganada e levada por esse ritmo social frenético de ansiedade e de tanta coisa para fazer, e de volume de tarefa, volume de trabalho, e eu estou esquecendo daquilo que é o mais importante na minha vida, que é amar a Jesus acima de tudo, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E eu coloquei Deus, eu encaixei Deus na minha agenda. Como se a igreja, como se o Senhor, como se o reino de Deus fosse apenas só mais uma coisinha que eu tenho que fazer na minha vida, e não fosse a minha maior prioridade, aquilo que de mais importante existe na minha vida. Tem um texto bíblico que fala um pouco sobre isso, o que Deus espera de mim. Colossenses 3, Paulo fala: vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu. Pensem naquilo que é do alto, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo. Jesus também disse em Lucas 12:15, a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Jesus também ensinou para a gente, em muitos outros momentos da palavra, que a gente deveria colocar o nosso tesouro aonde a traça não corrompe, não é? Ajunte tesouros no céu e não na terra. Talvez eu, mais do que a maioria aqui, talvez todos, não sei, né? Existem outros pastores aqui, eu estou mais perto da morte do que muitas pessoas aqui, porque eu estou toda hora, eu vou em velório, né? Eu estou em hospital, em leito de UTI, toda hora eu estou nesse lado da história, né? E aí, quando a gente está mais nesse lado da história, a gente passa a perceber que a vida, ela é muito rápida. Eu estou com 36 anos, hoje eu conversei essa semana com um senhor de 72, eu falei: o senhor tem 72? O senhor tem o dobro da minha idade. Então eu falei: então eu só tenho, então, mais ou menos, eu estou chegando quase na metade da minha vida. Caramba, preciso fazer alguma coisa. Então quando você lida com a morte, você lida com a finitude da vida, você passa a perceber que realmente existem coisas que são mais importantes e mais prioritárias que outras. Jesus está dizendo: olha, vocês têm que colocar o interesse do reino em primeiro lugar, pensar nas coisas que são de cima, busque a Deus em primeiro lugar. Viva uma vida de honra a Deus, que prioriza a Deus, porque o que você faz nessa terra vai ficar nessa terra. Você pode enterrar no caixão de ouro, querido, pode ser enterrado em Marte, nada vai mudar na tua jornada futura com Cristo. O que vai mudar na tua vida é o quanto você ama Jesus, o quanto Jesus tem de você, o quanto você tem de Cristo, o quanto você priorizou Jesus aqui na terra. Então é um chamado para a igreja, é um chamado de avivamento para a igreja. A gente canta muito sobre avivamento, a gente fala muito sobre Deus, mas um pouco de conhecimento de Deus vale muito mais que muito conhecimento sobre Deus. Hoje a gente sabe muito sobre Deus, mas conhecemos pouco a Deus. Muita gente aqui sabe muito sobre mim. O pastor Samuel da igreja, ele tem isso aqui, beleza, saber sobre alguém é uma coisa. Agora, poucas pessoas têm a oportunidade de estar perto de mim, de me conhecer como eu realmente sou. Com Deus é assim, eu preciso conhecer a Deus e não sobre Deus. Tem gente que nem vem à igreja, que nem crê tanto na palavra, mas sabe muito sobre Deus. São teólogos profundos, estudaram a Bíblia, conhecem a letra. E o que isso significa? Nada. Não basta só conhecer sobre Deus, eu preciso ter uma vida de busca e conhecimento de Deus. Tem outro texto bíblico, Jeremias 29:13, o Senhor fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração.
Esse é o padrão de busca que Deus requer de nós. Eu não tenho que só buscar a Deus. Não é só uma busca de vir à igreja e participar, não. É buscar a Deus de todo o meu coração. Todo o coração. Fala de uma entrega sem reservas. Fala de uma intimidade diferente com Deus. Não é? De eu estar apaixonado por Cristo. De eu amar a palavra. De eu amar as coisas de Deus. De eu querer estar com Jesus, aquele que me salvou. E hoje, quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala sobre amar a Deus, entregar tudo para Deus, tem pessoas que pensam, pastor, isso aí é muito exagero. Isso aí é meio exagerado, aí eu já não concordo muito. Mas, meu irmão, isso aqui é a palavra de Deus. Eu não estou pregando nada da minha boca, não. Isso é o padrão de Deus para mim e para você. Se a gente gosta ou não, se é fácil ou não, é o que a palavra de Deus nos ensina. E a gente vai estar levando a vida no modo sobrevivência. A gente acorda, levanta, dorme, come, trabalha, aí volta a dormir, acorda, dia do culto, vai para o culto, vem, dorme, acorda, trabalha. A vida está vivendo uma vida assim, as coisas vão acontecendo, você não... E cadê Deus na sua vida? Como é que você priorizou Deus na sua jornada de vida, na sua rotina? É importante você, como filho de Deus, como discípulo de Jesus, pensar sobre isso. Então a gente nunca vai poder dizer que a Bíblia não deixou claro qual é o foco. A Bíblia sempre deixou claro qual deveria ser o nosso foco. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Não ter outro Deus além do Senhor. Deus não aceita um coração dividido. Deus quer ser priorizado, assim como um pai, com você que é pai, quer que o seu filho priorize. Deus não aceita a sua atenção ser dividida com Ele. Deus, Ele quer ser priorizado por você. Deus, Ele quer que você evite distrações, para que você possa o servir com mais intensidade, o servir com mais amor. Não significa só vir à igreja um dia de semana, não significa só participar da igreja ou saber alguma coisa sobre Deus, mas viver uma vida, não é, de entrega ao Senhor. É buscar Deus em casa, é chorar com Deus no ônibus, é orar em casa de madrugada, é juntar sua família, é temer a Deus, é falar sobre Deus, é conversar com Deus. Sua vida precisa refletir a glória de Deus. É não ter vergonha do Evangelho. É amar a palavra, é viver a palavra. É desfrutar de Deus. É viver os frutos do Espírito. É receber dons espirituais. É ser um discípulo, é pregar o Evangelho. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É o que Deus nos diz aqui, nos fala. Então vamos falar sobre distração. Para mim, eu quero resumir distração como tudo aquilo que me rouba de Deus. Hoje existem muitas coisas que nos distraem. Muitas coisas. Hoje os vídeos, por exemplo, na internet estão cada vez mais curtos. Porque a retenção das pessoas para assistir alguma coisa, ver um vídeo de 1 hora, não existe mais isso. É 15 segundos. Rapidinho, porque tem que ser muito rápido. Então toda a nossa vida está sendo configurada para que a gente faça tudo muito rápido. Para que a nossa atenção, ela mude com muita velocidade das coisas. Então as pessoas estão cada vez mais imediatistas, cada vez mais distraídas, então elas não conseguem se conectar. A ponto de você não conseguir terminar de ler um capítulo da Bíblia. Você começa a ler a Bíblia, aí toca a notificação no telefone, mexe no celular, alguém chama, você muda o teu foco, você nem se lembra que você começou a ler a Bíblia. De tanta distração que as pessoas têm hoje em dia. Então a grande briga hoje é como é que eu consigo a atenção das pessoas. Então o Facebook, né, e tantas outras empresas, do mercado digital principalmente, né, tem lucros absurdos para conquistar a tua atenção. A ponto de você ter que pagar para poder chegar no telefone de alguém, porque hoje as pessoas estão focadas no telefone. Estamos distraídos. Como aquilo que Jesus ensinou. Distraídos, completamente distraídos. Tem um texto que fala sobre isso na Bíblia, de Lucas 10, que você conhece, que fala de Marta e Maria. Jesus entrou na casa delas, está lá, Lucas 10, 38. Maria estava sentada aos pés de Jesus. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importe que a minha irmã me deixe servir sozinha? Disse-lhe, pois, diga, pois, para Maria me ajudar. E respondeu Jesus dizendo: Marta, Marta. Jesus falou 2 vezes, chamando a atenção de Marta. Marta, Marta.
estás ansiosa, afadigada, cansada, com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Existem muitas coisas interessantes aqui. Uma delas é que o que Marta está fazendo é o reflexo da nossa vida. Quantas vezes nós somos como Marta? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente quer trabalhar, a gente quer desempenhar diversos papéis. Qual é o resultado disso? Ansiedade, fadiga e cansaço. O que eu mais atendo pessoas, as pessoas falam: eu estou cansado, estou cansada, estou ansioso, estou ansiosa. Um cansaço, pastor, que eu não sei de onde vem. Eu posso dormir uma semana inteira, estou me sentindo cansado, minha alma está cansada, estou ansioso, preocupado. As pessoas estão vivendo assim. E essa semana eu conversei com uma menina que não é nem aqui da igreja. Falou: pastor, minha lá é do 6º ano, eu acho, 7º ano do ensino fundamental. Falou: tem amigo meu da escola que leva Rivotril para a escola. Ai meu Deus, esqueci meu Rivotril hoje, como se fosse uma balinha house. Então, os remédios, os não diagnósticos, mas as intervenções psiquiátricas estão cada vez mais precoces. As famílias estão cada vez mais adoecidas, cada vez mais vivendo o resultado dessa ansiedade crônica, desse cansaço crônico que as pessoas têm e que afeta casamento, vida com Deus, desempenho, os filhos, tudo. Estão como Marta. E outra coisa interessante é que Marta não estava fazendo uma coisa errada. Marta estava fazendo uma coisa boa, uma coisa certa. Ela estava trabalhando, fazendo uma coisa boa. Pastor, mas a minha vida eu estou aqui trabalhando, pastor, ralando aqui, eu trabalhando, eu estou fazendo meu curso, eu estou viajando, eu estou comprando meu carro, e alguma coisa errada, é pecado isso? Não! Você está fazendo coisa boa. Marta estava fazendo uma coisa boa, recebendo Jesus. Ela queria receber Jesus com um banquete, a casa arrumada. Se Jesus fosse na sua casa, você não ia arrumar a casa para Jesus? Ora, Marta estava fazendo uma coisa certa. Então, em nome de fazer uma coisa certa, ter uma vida correta, nós estamos cada vez mais sobrecarregados, vazios de Deus. Estamos cada vez mais ansiosos, buscando uma coisa que o próprio Jesus ensina. A sua irmã escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. E muitas vezes nós estamos ocupando o nosso coração e o nosso tempo com coisas legais, coisas boas, mas são coisas que nos serão tiradas. O seu carro será tirado de você. Até a sua família vai ser tirada de você um dia. A sua conta bancária, o seu trabalho, as suas ideias, tudo que você constrói nessa vida um dia vai ser tirado de você. Mas o seu relacionamento com Deus, essa é a melhor parte. Nunca ninguém poderá tirar de você a sua vida com Deus, o seu coração em Deus, a sua jornada de fé com Cristo. Então não é que o resto é menos importante, o resto é legal. Mas Jesus está dizendo: olha, a sua irmã entendeu que há uma coisa mais importante do que todas as outras. Tudo é importante, mas tem algo que é mais importante. Tem uma prioridade que é ainda maior do que todas as outras. Cristo na nossa vida. Cristo é a minha prioridade, porque eu fui a prioridade dele. Eu amo a Jesus porque ele me amou primeiro. Ele se entregou por você, ele deu a vida dele por você. Como é que eu não vou fazer o mesmo por ele? Se eu não priorizar Jesus, eu estou sendo ingrato. Imagina alguém, você em estado de morte, tirar um órgão vital e entregar para você esse órgão. E você saber que você está vivo porque alguém doou esse órgão para você. Qual seria o teu sentimento sobre essa pessoa? De gratidão. E a gente não tem essa percepção de que o que Jesus fez por você foi isso. Ele se entregou naquela cruz. Você deveria estar naquele lugar, mas o Senhor veio como homem. O Deus encarnado, o Deus Emanuel, foi colocado naquela cruz, condenado como o mais vil de todos os homens, para que o diabo não pudesse mais acusar você de nada, porque ele rasgou a cédula, o perdão foi liberado naquela cruz. A graça de Deus alcançou você. A graça de Deus me alcançou. Hoje eu sou liberto, hoje eu sou curado, eu sou lavado. Hoje eu tenho um lugar no céu, porque Cristo pagou o preço por mim. Cristo
Cristo em vós, a esperança da glória. E por mais que nessa vida hajam dores, tenha dificuldade, problema, por maior que sejam os problemas, nós sabemos que um dia, lembra que eu falei daqui a 1000 anos, eu não sei você, que 1000 anos, aqui eu não vou estar não, eu vou estar lá com Jesus. Não haverá dor, não haverá choro, nada. Eu estarei com Cristo, lá no reino do Senhor. Então a minha vida precisa ser como Maria. E Jesus fala para ela, Maria, eu estava estudando sobre isso, a gente se confunde no texto, né? Ele fala que uma coisa só é necessária. Ou seja, Maria, Marta, faz só um prato, faz só uma coisinha de nada, tranquilo. A Marta devia querer fazer um montão de coisa, a gente quer tanta coisa, a gente fica ansioso e preocupado. E Maria estava lá aos pés, mestre, você está aqui com a gente, eu quero te adorar, Jesus. Oh mestre, eu te amo. Meu irmão, Jesus quer a tua atenção. O Senhor, eu vim aqui para dizer isso para você, Deus está com saudade de você. O Espírito Santo está sentindo falta de você. Sabe aquele tempo que você entrava e chorava com Deus no seu quarto de oração? Você vinha para a igreja, começava a cantar o louvor, você já se envolvia, falava, meu Deus do céu, que presença é essa? Hoje a gente está tão ansioso, tão preocupado, ansiedade, fadiga. Hoje a gente eu vejo isso, maridos e esposas distraídos, ansiosos, preocupados, sabe, em tentar buscar uma vida, em tentar buscar aquilo que um dia nos será tirado. Temos que buscar isso, mas quando a gente coloca isso como prioridade na nossa vida, a consequência natural humana, Deus projetou você, Deus te criou, Ele tem um diagnóstico certo para você, Deus não te fez para isso. Então quando você prioriza isso, você corrompe o propósito de Deus para você. A Bíblia diz que o Senhor nos criou para o louvor da sua glória. Ou seja, a minha prioridade como ser humano é adorar a Deus e não adorar coisas. Então quando eu inverto a ordem das coisas, isso começa a trazer prejuízo para mim. Uma sociedade doente, uma sociedade imediatista, materialista, carnal, e o apóstolo Paulo já disse que seria assim nos últimos tempos. Pessoas que são amantes de si mesmos, ou seja, eu me idolatro, não é? Pessoas narcisistas, que não conseguem servir ao próximo, que não conseguem servir a quem está do lado, não conseguem participar de um negócio simples. A consequência de uma vida que não prioriza Deus. E a gente vê, pastor, um casamento, tudo turbilhando, e divórcio, o que aconteceu? Um problema, e vão divorciar, e briga em casa. O que aconteceu para chegar nesse ponto? Pode até dizer que é uma coisa ou outra, que foi isso, aquilo outro, mas querido, no fim das contas, falta Deus na sua casa, falta Deus na sua vida. Porque se você for um homem de Deus, você não vai trair a sua esposa. Se você for um homem de Deus, se você estiver buscando a Deus como prioridade na sua vida, você não vai falhar com a sua família, você não vai falhar como homem de caráter, porque você está buscando a imagem de Deus. Você que é esposa, você não vai falhar como esposa, como mãe, como pai, porque você está buscando a Deus. Mas hoje o nosso Deus, muitas vezes é o nosso celular. Eu posso dizer isso com muita certeza. Hoje um dos grandes pivôs de crise conjugal é o celular. É o celular. É no celular que as pessoas escondem os contatos e as senhas, os grupos ocultos que eu participo, as pessoas com quem eu falo, ou se não o celular, mas a rede social, ou a internet, em que hoje o marido e a esposa vão para a cama e quando não são os dois, pelo menos um vai com o telefone. E aí você fica lá, o marido do lado, a mulher lá, 1 hora mexendo em rede social e o cara lá, poxa amor, caramba, e hoje não vai ter não. Ou quando é o inverso, quando não os dois. O relacionamento vai se esfriando. E a gente vai buscando, e a nossa referência tem sido a vida que as pessoas postam na rede social. Olha lá o fulano, olha onde ele está, olha o que ele fez, olha a casa dele, olha o carro dele. E vai lá na rede social. Aqui, olha quem amou o fulano, o que comprou. Olha aqui, olha o corpo, olha não sei o que. Você fica alimentando a sua vida como o apóstolo Paulo já ensinou. Pensai nas coisas que são de cima. E a gente enfurnado com a cara naquilo que é da terra. Como é que não vai dar errado o casamento?
Que a sua prioridade familiar tem sido o celular, tem sido as amizades. Cabe um parêntese aqui para você que casou. Eu vejo muita gente que casa e quer continuar a viver a vida de solteiro. Você é casado, irmão. Você que é homem, a tua prioridade é a tua casa. Pastor, mas e o meu futebol? O teu futebol vai vir em segundo lugar. A prioridade é a tua casa. Você casou, filha? Filha, então a sua prioridade é o seu marido, a sua família, são os seus filhos. As pessoas casam, elas pensam que o casamento casou, beleza, tranquilo, casou, botou aliança e tranquilo, vivendo normal. Não! Agora você é casado. Agora você deve à sua família ter responsabilidades, questões a cumprir. Você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A mulher, você sabe como marido edificar a sua casa, cuidar dos seus filhos. Você precisa honrar a sua família. É uma responsabilidade. E as pessoas estão distraídas. Distraídas, como se... Você quer ver quando Jesus voltar? Ele virá como um ladrão da noite. Não é difícil perceber. As pessoas estão completamente distraídas. Gente que não sabe, não está tendo senso do que realmente é a vida. Do que está acontecendo. Alô, acorda, irmão. Jesus está voltando. Querida, acorda. O diabo está aí, Diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando nos tragar. O inimigo não parou de trabalhar. O inferno está trabalhando todo dia para acabar com a sua vida, para destruir a sua família. E eu não quero assustar você, mas te alertar, para você entender que você não pode ajudar o diabo. Chega de ajudar o Satanás a acabar com você. Se você alimentar a sua carne, vai ser fácil para ele destruir você. E você fica lá só no celular. Vai ler a Bíblia, irmão. Vai gastar um tempo em oração na sua casa. Separa um tempo para orar. Sabe, a minha família nunca foi uma família perfeita. Vim de família humilde. A gente morava atrás da casa da minha avó, numa casa que meu pai construiu. Meus pais eram funcionários públicos, não podiam dar luxo pra gente. Mas, meu irmão, eu sempre vi meu pai e minha mãe, um homem e uma mulher de Deus. Orava com a gente em casa. Eu vi meu pai, porta trancada. Eu ia lá, olhava na maçaneta, estava lá meu pai orando: Senhor, abençoa minha família, minha casa. E meu pai pode não ter conquistado nada, mas meu pai e minha mãe vivem um casamento exemplar. Os filhos na igreja, porque sempre priorizaram Deus. Nunca colocaram Deus em segundo lugar. Então não importa o que você faça, o que você conquiste na vida, você pode ser o bambambam. Mas se você tirar Deus do centro da sua vida, as coisas vão começar a arrebentar na sua vida. Vão começar a se degradar na sua história, porque você não pode tirar Deus do lugar que só Ele pode ocupar. Eu botei para não esquecer aqui, Clash Royale. Conhece Clash Royale? Alguém pode dar uma glória a Deus? Clash Royale? Horas do dia brincando joguinho. Fulano, tá. Aí tá lá a esposa: amor, cheguei, hein? Vambora. Aí, amor, não dá Cartola. Tô aqui no Cartola vendo um vídeo aqui porque eu preciso acertar o Cartola. Eu vou ser campeão do Cartola. O Cartola é o Bet. A mulher tá: não, hoje eu vou um grupo, eu tenho que falar com a minha amiga aqui. Lá. Não, amor, agora não, tô falando com a minha mãe. Ai, mãe, sabe o que é? Mãe, meu Deus, você tem que saber disso, mãe. E horas. Eu não sei com o que você está perdendo o seu tempo, aquilo que mais precioso você tem, que é o seu tempo, pelo amor de Deus, querido. Volta a olhar para a tua família, volta a priorizar Deus, volta a amar os teus filhos, a cuidar da tua família, a cuidar do teu marido, a cuidar da tua esposa, a cuidar da tua casa. Ninguém pode fazer isso por você. É um alerta para a igreja: acorda, irmão. O tempo está passando. E ao contrário do que você imagina, o diabo não está distraído, não. Ele está em operação. Ele vai falar sobre níveis da maldade: potestades do ar, príncipes das trevas. Olha a vida, olha a sociedade como está. Abre o jornal aí agora que você vai ver o que está acontecendo. O tempo inteiro. E a gente pensa que a gente está imune a isso. Que vai acontecer com todo mundo, não vai acontecer com a gente quando você menos espera. O adversário está lá na tua porta te esperando. Você precisa priorizar Deus na sua vida. Buscar Deus como prioridade daquilo que você tem. Senão você vai trabalhar, viver uma vida igual Marta. Você vai querer fazer tanta coisa, e legal, tudo certo, nada errado, não tem pecado nisso, legal. Mas e onde estava Deus na sua vida? Cadê o Deus que pulsava no teu coração?
aquela vida com Deus, aquele amor, aquele ardor. A gente está focado em tanta coisa boa, mas essas coisas boas nos tiram de perto do Senhor. Apocalipse 22:4, quando Jesus fala para a igreja de Éfeso: vocês são uma igreja trabalhadora, igreja que trabalha, exemplar, mas uma coisa eu tenho contra ti, você abandonou o primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se, faça as obras que você praticava no princípio. Se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O Senhor dá um prazo para você, o Senhor dá um tempo para você se arrepender, um tempo para você se consertar, mas tem uma hora que não tem tempo mais. O Senhor vem e toma daquilo que Ele te deu. Um dia nós prestaremos conta com o Senhor. Pastor, mas eu trabalho na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, querido. Às vezes trabalhar na igreja não tem nada a ver com estar com Deus, porque é uma questão de motivação. Você está fazendo o que você faz com qual motivação? Você faz porque você vai aparecer, porque alguém te chamou, ou porque você genuinamente quer amar a Deus, porque você ama o Senhor, porque você quer entregar o seu melhor a Deus? Se eu faço porque eu amo a Deus, eu não faço fofoca de ninguém, eu não falo mal da igreja, eu não falo mal do pastor, eu não me junto com gente ruim, eu não me junto com gente que, ao invés de me ajudar a servir, fulano era tão bom, servia tanto, foi se aproximar daquele outro irmão, parou de servir os dois. Então tem gente que ao invés de ajudar, atrapalha. Eu tenho medo disso, porque está difícil. A Bíblia diz que o campo é branco, falta trabalhador, não tem gente. Então, além de ajudar, eu ainda estou atrapalhando o desenvolvimento da obra de Deus. Eu tenho medo disso. Pessoas que estão distraídas, tiraram o foco do Senhor, colocaram às vezes o foco no pastor, colocaram às vezes o foco no irmão, o foco no que aconteceu, o foco no caso, ou no... Meu irmão, o teu foco tem que ser em Cristo. Quem vai te salvar é Jesus, não sou eu não, irmão. Eu também erro, eu sou o primeiro aqui, ó, me desculpa alguém aqui se eu cometi uma coisa, eu também erro. Eu estou aqui me humilhando, eu errei, alguém aqui, eu peço perdão já, não tem problema nenhum com isso. Eu não vou acertar, eu vou errar às vezes com você talvez, mas eu não vou salvar ninguém não. Quem vai salvar é Jesus. Então coloca o teu olhar em Cristo. Volte a amar a Deus. Onde foi que você se perdeu? O que tirou de você o foco do céu? Por que você se esqueceu das promessas de Deus? Aonde foi que você caiu, meu irmão? Aonde foi que você parou de amar Cristo? Você era um cara tão fervoroso, uma mulher tão de Deus, lia a Bíblia todo dia, fazia devocional, tinha paixão por vidas. O que aconteceu? Lembra-te de onde caíste. Vocês são uma igreja trabalhadora, mas uma coisa eu tenho contra ti: vocês esqueceram o primeiro amor. Você pode ter um filho em casa que faz tudo em casa, trabalha, faz tudo para você, mas se você desconfiar que o teu filho não te ama, eu prefiro um filho que me ame do que um filho que lava meu carro, porque aquele que me ama é uma consequência do amor dele, demonstrar esse amor por mim. Mas quantas vezes nós somos artificiais no relacionamento com Deus? Queremos a bênção de Deus, mas não queremos o Deus da bênção. Queremos a vitória, mas não o Deus da vitória. Queremos as coisas que Deus pode dar, mas não o Deus que tem nos dado todas essas coisas. Estamos invertendo as prioridades. A minha prioridade é Deus, era amar a Deus. Eu quero Deus para mim, e não só o que Deus pode me dar. Eu quero Deus de volta para minha casa. Como eu disse, na minha casa não tinha tanta coisa material. Minha mãe dizia mais não para mim do que sim. Não pode, não, eu só ouvia não. Mas eu sabia que eu tinha pais que me amavam, que amavam a Deus. Qualquer coisa em casa podia estar, machucou o pé. No hospital. Meu pai, pode vir aqui, vamos orar. Vamos orar primeiro. Vamos orar, Senhor abençoa esse menino, cura ele. Eu tive esse exemplo, eu tinha um altar de adoração na minha casa. A gente amava Jesus acima de todas as coisas. Senti convicção no meu coração de que Jesus voltasse, eu estava no céu. Só que hoje as pessoas estão tão ansiosas, tão preocupadas, meu Deus, vamos embora. Ai, daqui a pouco tem um piripaque o negócio. Preocupada com o quê? Que tanta preocupação é essa? Você precisa escolher uma coisa como prioridade na sua vida: amar a Deus, buscar a Deus. Eu quero desafiar você. Começa o teu dia. Uma coisa que eu tenho feito: o telefone carrega em outro lugar. Comprei até ontem
um despertador do Mercado Livre, para colocar na minha cabeceira, porque eu durmo bem, só com o despertador que eu acordo. Graças a Deus, eu durmo em paz. Eu com a minha neguinha, a gente dorme, né? Ela acorda cedíssimo, já é relógio biológico, eu não. Tem que ter despertador. E o celular é uma praga, porque desperta você, despertou, opa, mensagem. Você acorda já no banheiro, vai lá fazer cocô. Isso é uma praga. Eu estou deixando o telefone lá, experimenta acordar. E vai para Deus primeiro. Vai fazer o teu devocional, vai entregar o teu dia para o Senhor. Meu irmão, você vai ver como é que o teu dia vai mudar. Você vai ver como as coisas vão começar a fluir na tua vida, porque você priorizou o Senhor. Uma questão de prioridade. Prioridade significa aquilo que vem antes. Isso é prioridade. Eu preciso priorizar Deus na minha vida. Priorizar Deus, colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Você sabe do texto, Mateus 6, a partir do versículo 25. O Senhor Jesus ensina sobre isso. Não andeis ansiosos, de novo, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, o nosso corpo, vestir. Não é a vida mais que o mantimento? Olhar para as aves do céu, você não tem mais valor do que elas. E quanto ao vestuário, olhar para os lírios do campo. Eu vos digo, nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. Homens de pequena fé, não andeis, pois, ansiosos, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, como a gente vai vestir? Porque todas essas coisas, os gentios, o que gentios? Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não têm Deus como seu provedor, procuram coisas materiais. Ansiedade. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas do texto, aquilo que vem imediatamente antes, essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, não estejais ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Quem vive sempre no amanhã nunca está no hoje. Ansiedade é isso, você nunca está presente. Você está preocupado com coisas, o que representa isso? Bebida, comida, corpo. Ele fala, gente, eles ensinam a gente pela palavra. Vocês não estão entendendo? A ave, eu cuido delas. Olha até a planta, o lírio do campo. Jesus está dizendo que o cuidado da vida é natural. Deus cuida daquele que se lança nos seus braços. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai cuidar de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Deus está dizendo simples para você: entrega a tua preocupação para o Senhor. Para de preocupar com o dia de amanhã, preocupa com agora, com hoje. Hoje é o que eu tenho agora, então agora eu vou entregar a minha vida para Jesus. Agora eu vou entregar o meu tempo para Ele, eu vou cuidar do Senhor. Eu vou priorizar aquilo que Ele mandou priorizar. Eu vou buscar o reino de Deus, porque se eu buscar a Deus, as outras coisas começam a se encaixar na minha vida. Mas o que acontece é que hoje a gente inverteu os papéis. A gente colocou Deus em último lugar e passamos a priorizar essas outras coisas, porque a gente pensa que o que a gente bebe, o que a gente come, o que a gente veste é fruto das nossas mãos, do nosso trabalho. Então a gente trabalha mais, a gente quer fazer mais, produzir mais, tudo com as nossas mãos, e não priorizamos Deus. E em função dessa vida louca que a gente leva, quem sofre? A nossa família, a nossa casa, o nosso espírito, a nossa alma, a ansiedade, a depressão, as crises existenciais e tantos outros transtornos, inclusive de personalidade, que as pessoas carregam, desvios de caráter, vícios, comportamentos errados, pecado, tudo isso em função da gente ter o foco errado, da gente buscar a coisa errada. Agora, quando eu mudo o meu foco, eu começo a priorizar Deus, as outras coisas começam a se encaixar na minha vida. Meu caráter passa a ser transformado por Deus, eu passo a ser um marido melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, alguém melhor. E aquilo que eu tanto busco, com tanta ansiedade, as coisas começam a entrar no lugar. Deus começa a dar a você um novo olhar sobre a vida, uma nova consciência espiritual, discernimento espiritual para saber o que é certo e errado. Você faz escolhas certas, você sabe discernir quem são as pessoas, discernir quem realmente é alguém enviado por Deus e quem são inimigos,
que o diabo envia para você. Sabe, antever um problema antes dele acontecer. Você percebe as coisas no ar, porque agora você anda com Deus. Deus não deixa você enganado. Mas se eu estou distante de Deus, se eu estou longe do Senhor, eu estou desprotegido. Eu por eu mesmo. Agora, quando eu trago Deus para a minha vida, quando eu coloco as coisas na ordem certa, Deus, as coisas na minha vida começam a funcionar. Não andeis ansiosos. Não fique preocupado pelo dia de amanhã, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus, as coisas de Deus. E todas essas coisas o Senhor vai acrescentar sobre a tua vida. Alguém está ouvindo Deus aqui falar com você? O Espírito Santo está ministrando no seu coração sobre coisas da sua vida, do seu trabalho, do que você tem vivido. Gasta a tua energia no lugar certo. Gasta a tua energia buscando a Deus. Porque se você fizer isso agora, visão de longo prazo, você vai economizar para o teu futuro. A gente pensa que buscar Deus a gente divide. Pelo contrário, nosso Deus é o Deus da multiplicação. Se você buscar Deus agora, você vai economizar tudo para o teu futuro. Você vai para o céu. Você vai estar com Jesus um dia. Escolhas que você faz agora. As coisas começam a se ajustar na minha vida. E para finalizar, eu quero ler o início de um texto que está em Gálatas 5,16. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, porque a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem aquilo que desejam. No final do texto diz assim: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é que se verdadeiramente nós entregamos a nossa vida a Cristo, e a gente quer viver no Espírito, a gente também tem que andar no Espírito. Ou seja, a nossa vida precisa ser uma vida espiritual. Ou seja, eu preciso priorizar Deus, fortalecer o meu espírito, porque se eu tiver um espírito forte, o meu espírito forte vai transbordar para a minha alma. Eu vou ter um emocional forte, eu vou ter um corpo forte, eu vou ter convicções daquilo que eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim. Eu vou ter uma identidade firmada em Jesus. Eu vou ter um caráter corrigido, polido, firmado em Cristo. Você se torna alguém que não tem como o diabo te parar. Não tem como nada afetar a sua vida, porque você se parece com Jesus. Então eu preciso andar no Espírito. As minhas escolhas precisam ser escolhas espirituais. Eu preciso ser alguém mais espiritual, ter mais contato com as coisas de Deus, de fato priorizar Deus em tudo na minha vida e não andar distraído. Deus nunca quis que Adão e Eva fossem embora do jardim. Nunca quis. Essa é a prova. Deus estava lá com eles, Deus descia. E aí, gente, vamos tomar um café hoje? Oh, maravilha, trouxe uma coxinha hoje aqui para vocês. Vamos conversar, relacionamento. Ó, isso aqui é tudo de vocês. Domine sobre tudo. E Deus feliz com a sua criação, Deus viu que era muito bom. Aí entra um elemento nessa história, que é a serpente ardilosa, a representação da sagacidade, da maldade do diabo. E ela consegue convencer ou distrair Eva de tudo aquilo que Deus havia dado para ela. Então Eva trocou todo o jardim por um fruto. Pensa se não é uma distração. E o modelo do que o diabo tem feito hoje é exatamente o mesmo. O diabo está tentando distrair você, para que você não veja, não perceba quanta coisa Deus já te deu, quanta coisa grande já aconteceu e vai acontecer. E aí os teus olhos se voltam para uma coisa tão pequena, tão efêmera, tão passageira. Uma briga tão ridícula. Casamentos se desfazendo por coisas tão pequenas. Gente brigando na rua por causa de coisa tão pequena. Cada vez mais o ser humano brigando por coisas tão ridículas, que perderam a noção de quem são. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei que Deus me chamou para estar perto dele, eu não preciso brigar por nada disso, porque isso não faz parte da minha identidade, do meu caráter. Deus teve que expulsar eles do paraíso, do jardim. Mas eu creio que um dia esse jardim será refeito. A Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. Nós estaremos com Cristo para sempre. Nós cearemos com Ele, assim como Ele é, nós o veremos. Um dia estaremos no céu de gozo, alegria eterna, adoraremos a Jesus para sempre.
voltaremos a ter esse mesmo contato com Cristo. Então, na oração de Jesus, que Jesus, um Pai Nosso, é esse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É a minha oração todo dia: Pai, eu quero ver o teu reino aqui na terra. É possível você viver o reino de Deus na sua família, viver o reino de Deus no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja. É possível. No meio de tanta lama de pecado, uma lama que o mundo está vivendo, é possível viver a vontade de Deus nessa terra. Coloca os teus olhos em Cristo, coloca os teus olhos no Senhor. O maior desejo de Deus é ter você por perto. O resumo de tudo: Deus enviou Cristo. O resumo da Bíblia é esse. A Bíblia é um livro que fala de uma história de resgate. Esse livro aqui é um manual de resgate. Deus quer resgatar você do pecado. Deus quer resgatar você das consequências da escolha de Adão. A gente nasce com o pecado, a gente nasce errado. Estamos com a nossa identidade corrompida. A inclinação da carne é o pecado. Mas em Cristo, no Senhor, eu sou resgatado de tudo isso. Deus quer resgatar você de toda ansiedade, de todo mal, de todo pecado, tudo aquilo que atrapalha, que estraga a sua vida. Por que Ele faz isso, pastor? Porque Deus ama você. Senão Ele não teria se entregado para você. O Senhor te ama. O Senhor quer que o relacionamento de vocês dois seja restaurado. Ele quer ouvir sua voz, Ele quer estar com você, Ele quer ter relacionamento, intimidade com você. Vamos orar. Abaixe, curve a sua cabeça. Faça a sua oração. Faça a sua oração para o Senhor nessa noite. O que o Senhor tem pedido a você? Lembra, aquele que não aborreceu seu pai, sua mãe, seu irmão, aquele que não carregar a sua cruz. Deus pede coisas para a gente. O meu pai um dia teve que entregar a pipa, que ele gostava tanto. Eu também tive que entregar o meu videogame. Eu tive que fazer escolhas, porque a minha prioridade é o Senhor. O que entrou no lugar de Deus na sua vida? O que fez você perder esse primeiro amor, essa essência, essa paixão por Jesus? Nada nessa vida importa mais do que Cristo.